Olá pessoal, meu nome é Fabi Futarque, eu sou psicoterapeuta holística, oraculista e hoje eu vou falar sobre um assunto que me pediram muito e um assunto aí que eu já vi passar muito nos meus oráculos, certo? Casais que passaram muito por isso, esposas, maridos que vieram até mim e a gente confirmou realmente ali na mesa, né? No oráculo que havia essas interferências e eu vou citar alguns exemplos, porém, lógico, mantendo aí a identidade preservada dessas pessoas. Vamos lá, o assunto hoje é sobre feitiçaria em relações. Pode ser casamento, namoro, o que for. Porém, a gente vai falar um pouco dos indícios e eu também gostaria de falar uma coisa, que nem sempre, né, as relações elas se desgastam, elas entram em colapso por conta de feitiçaria. A gente precisa ter um senso, né, primeiro, de observação. Muitas das vezes há incompatibilidade de gênios, há problemas que não são só de ordem energética, outras pessoas, intromissões de outras pessoas, disse-me-disse, fofoca, às vezes um e outro não quer ceder numa relação. Então, assim, nem sempre discussões, brigas, términos estão atrelados a feitiçarias. Então a gente precisa saber, por isso que é tão importante quando a gente tem alguma dúvida, que a gente busque um oraculista, que a gente busque um sacerdote, para saber o que está acontecendo ali. Porque nem tudo é macumba, né, gente? A gente já ouviu falar muito agora sobre essa síndrome de macumba. Nem tudo é macumba, nem tudo é feitiçaria, nem tudo é de ordem energética. Então é bom a gente sempre ficar atento a isso. Quais são, Fabi, os sintomas comuns e muitas vezes simples dentro de uma relação para que a gente perceba que essa relação está sobre algum ataque psíquico, algum ataque de espírito, algum ataque de feitiçaria, algo que foi enviado para o casal? As brigas frequentes. Quando eu falo brigas frequentes, existem brigas, né? Nenhum casal vai ficar 100% em harmonia. Existe briga sim. Porém, você começa a perceber quando aquele casal ele não brigava e ele começa a entrar em atrito por tudo. Aí você já tem que observar o que é que está acontecendo nessa relação. Porque existem relações harmônicas, existem casais que discutem, porém não brigam. E quando você começa a perceber que de uma hora para outra há muitas brigas frequentes, brigas sérias, daí é bom você ficar alerta. Principalmente os casais que se davam muito bem, de uma hora para outra começa a se estranhar. Daí você já percebe que tem algo aí que está errado. Uso de álcool, uso de drogas, não pessoas que já bebiam, gente. Pessoas que já bebiam e continuam bebendo, não é indício. Eu falo também sobre pessoas que não bebiam muito e começam a exagerar na bebida, do nada começam a se envolver com drogas, com pornografia, começam a ter um comportamento estranho do que tinha. Já é um indício que tem algo errado aí. Alterações na vida social, a pessoa muitas vezes não saía, começa a sair muito, chegar muito tarde em casa, praticamente não dá mais valor à família, não dá mais valor à esposa, simplesmente começa a ter uma vida totalmente diferente do que tinha. Ciúmes exagerado, aqueles ciúmes que causam brigas horríveis, pessoas que tinham ciúmes moderados e passam a ter aquele ciúme exagerado, onde proíbe você de sair, de usar certo tipo de roupa, de fazer certas coisas, e isso não existia antes. Ofensas também entra muito na questão das brigas, né? A pessoa começa a te ofender, a te humilhar, a te colocar para baixo, um comportamento totalmente contrário ao que ela tinha. A personalidade diferente. Essas pessoas que vieram até mim, elas falam, a pessoa muda da água pro vinho.
Então passa a ter comportamentos estranhos, coisas que não tinha antes. O afastamento presencial e emocional, a pessoa sempre está distante emocionalmente, sexualmente, não há mais aquela união no casal como tinha antes. Então isso já é uma outra coisa que traz o alerta. As traições, né? Você começa a ver muitas coisas e praticamente o outro ele não faz questão mais de esconder. Como eu disse, não é sobre pessoas que já tinham esse tipo de comportamento quando você conhecia, e sim pessoas que começam a apresentar comportamentos diferentes do que elas tinham antes. Uso de filhos para trazer aí o afastamento do casal, para atingir a outra pessoa, agressões emocionais, físicas, a pessoa começa a ter pesadelos, visões de vultos, coisas assustadoras começam a acontecer na casa e os caminhos totalmente fechados. Isso são indícios de que tem alguma energia que foi direcionada para o seu casamento. Quando essas pessoas elas me procuraram, ela disse que acordava todas as vezes 2, 3 da manhã e via um vulto ao lado da cama do esposo, que o esposo ele era uma pessoa totalmente presente, era alguém totalmente carinhoso, do nada ele mudou, começou a ser agressivo, se envolver com bebidas, ter um comportamento totalmente diferente do que ele tinha. Isso foi uma das coisas que ela me trouxe, entre outras coisas que ela ia percebendo, as brigas, coisas que quebravam em casa. E através do oráculo a gente percebeu realmente que tinha uma pessoa, que depois foi confirmada quem era, né? Ela me trouxe o nome e a gente observou ali diante dos jogos que tinha algo direcionado, e ela foi encaminhada para um sacerdote que exaustivamente trabalhou aí durante muito tempo para afastar aquele espírito, porque o espírito ele é enviado para a casa da pessoa. Quando uma pessoa vai fazer uma magia, vai direcionar, escolhe um lugar para poder fazer, paga alguém para fazer, eles vão estar chamando espíritos aí que trabalham com barganha, e esses espíritos eles são direcionados para o ambiente da casa com o único intuito de destruir a relação. Então ali ele não vai sair tão fácil, certo? Então é todo um processo de cuidado, todo um processo com o sacerdote, com os dois. As duas pessoas elas precisam aceitar isso aí. Então não é fácil. Muitas vezes, se o marido não quer ir, somente a esposa ter que fazer essa limpeza. Então assim, limpeza, trabalho envolve uma série de questões que eu não posso falar com propriedade, porque eu não sou sacerdote, essa parte de magia eu não trabalho, mas eu direcionei para uma pessoa muito responsável para que pudesse ajudar. E mais outros casais também apareceram, trazendo essa mesma questão. E assim, gente, é muito triste, porque eu já vi que muitos casais, eles separam realmente, né? Não conseguem ficar juntos porque muitos não acreditam, muitos não buscam a ajuda necessária, e assim, se não cuidar, desestrutura toda uma família, toda uma casa, adoece todo mundo lá dentro. Se não cuidar, muitas das vezes chegam-se a agressões físicas sérias, né? Porque aquela energia ela fica ali durante muito tempo. O espírito que está ali, ele simplesmente quer destruir aquele lá, ele quer destruir aquela família, ele quer destruir aquele casal, e ele vai usar de todos os artefatos para conseguir aquilo ali. Então, se vocês já perceberam isso na relação, se vocês já perceberam que existe algo estranho, busquem um oraculista, um sacerdote, alguém que possa ali estar vendo se realmente a sua desconfiança tem um fundamento. Se tiver, buscar ajuda, gente. Precisa buscar ajuda para poder tirar essa energia do lar, desfazer esse trabalho. Muitos trabalhos que eles fazem são em cemitério, enterram bonecos com fotos de casal em túmulo. Então,
é uma coisa muito séria. É uma pena que muitos não acreditem nisso, que acham que isso aí é fantasia, que não pega, que não atinge. Atinge. Todos nós, seres humanos, somos médiums em maior ou em menor grau, e atinge. Então, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, se inscrevam no canal que eu vou estar trazendo outros temas também.